Queridos, eu quero ministrar essa palavra aqui, ela é encorajadora. Eu não vou dizer motivacional, porque a palavra motivacional, ela é muito legal, mas a gente fica motivado um certo tempo, depois a motivação acaba. Agora, quando você é encorajado, você tem mais determinação, tem mais disposição. Então eu quero te encorajar com a palavra de Deus. Quando Deus chama Josué, ele diz para Josué ter o quê? Coragem. Coragem não é para qualquer um. Precisa ser pessoas destemidas, realmente dispostas a vencer na vida. Eu quero falar para vocês que Deus, Ele nos trouxe com propósito. Não há nenhuma pessoa no mundo que Deus não tenha feito com a finalidade de propósito. Todos. Aí você vê uma pessoa ser bem sucedida na vida e outras não. Você passa na rua e não vê os mendigos na rua, as pessoas pedindo, muitas pessoas em situação de rua, vivendo problemas muito assim, sérios, financeiros, doença, tudo mais. Eu vou te falar uma coisa, Deus não nos fez para a miséria, não nos fez para padecer dessa forma. A bem verdade é que o pecado veio para contaminar o mundo, com tudo isso, com a morte, com a dor, com a tristeza, com a separação, com tudo. Porém, Deus nos fez com propósito. Porém, uma coisa eu te falo, quando é que um propósito, ele é eficaz na vida de uma pessoa? Ele se conclui na vida de uma pessoa. Quando a pessoa tem decisão. Se você não se decidir por um propósito na sua vida, que é o que Deus te trouxe para realizar, propósitos, realizações, conquistas, você não faz nada. E a gente já estudou aqui que existem milhões de pessoas sem propósito na vida. Então, queridos, eu quero ler aqui no Evangelho, aliás, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Olha aqui o que ele diz: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual que é o propósito dessa carta aqui? Era encorajar os irmãos que estavam lá em Filipos. Olha, nesse tempo aqui, Paulo estava alargando o reino de Deus. Isso aqui foi no ano 55, quando ele escreveu essa carta, no ano 55 depois de Cristo. Ele falava da encarnação de Cristo, ele falava do propósito da salvação, ele anunciava a palavra de Deus, e ele ministrava uma palavra de encorajamento para os irmãos, para que eles tivessem disposição, fé e não saíssem do propósito. Qual que era o propósito? Pregar a palavra de Deus, vencer a filosofia daquela época, né? E conseguir conquistando na vida. Qual que é o propósito que nós estamos aqui todas as segundas-feiras? Trazendo uma palavra de encorajamento para que nós possamos conquistar a cada dia na nossa vida. Para que você saia do desânimo, do medo, para que você saia de um lugar de estagnação e consiga alvos na sua vida. Esse foi o propósito de Paulo ao escrever essa carta. Porém, você vai dizer para mim: pastor, mas eu estou passando uma grande dificuldade. E eu te pergunto, há a possibilidade de a gente analisar e contar quantas pessoas não estão passando por dificuldade? Ora, todas têm alguma dificuldade na vida. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta é chamada Cartas do Cativeiro. Por quê? Porque quando ele escreve essas cartas aqui, ele estava preso, querido. Ele estava algemado. Os historiadores dizem que certamente ele estava em Éfeso, em cativeiro. E aí ele escreve aqui para a gente esquecer as coisas que estão para trás. Poxa, mas ele estava vivendo um momento mais difícil na vida dele. Ele diz, eu sou assim, não estou dizendo você, mas ele fala, eu sou assim, esqueço as coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente deixa o passado destruir a nossa vida.
O passado tem destruído a vida de muitas pessoas. Por quê? Quem foi que não sofreu no passado? Não tem uma história ruim e triste. Foi abandonado, foi deixado para trás, teve perdas, teve morte na sua família, teve estupro, teve tantas coisas ruins que aconteceu na sua vida. Agora o apóstolo Paulo aqui também viveu momentos ruins, mas o que acontece é que nós ficamos presos aos nossos passados, aos nossos ressentimentos, ou seja, ressentir é sofrer duas vezes, pensar duas vezes naquilo que você passou. Ora, alguém já me disse, pastor, por que você não escreve um livro? Posso até escrever sobre a minha história, sobre a minha infância, mas até então eu procuro esquecer o meu passado, porque olha, diante de mim estão coisas tremendas, poderosas e maravilhosas que Deus tem estabelecido. Mas há sim uma possibilidade de escrever algo sobre o passado. Ele vai dizer coisas tremendas aqui, e eu quero falar para você que conseguir algo na vida, objetivos na vida, você precisa ter propósito e, sobretudo, decisão, porque senão o propósito não se realiza. Segundo, você tem que ter foco naquilo que você vai fazer. Tem gente que foca em muitas coisas e que não chega a nada. Conversei com uma pessoa no final de semana, que ela é profissional numa área, mas quando ela não está ganhando dinheiro nessa área, ela parte para outra profissão. Não ganha dinheiro lá. Quando volta, sabe o que ela perdeu? A sua carteira de clientes. Não tem foco. Primeiro tem que ter propósito. Decisão no propósito. Segundo, foco. Depois você precisa de determinação. Determinar se realmente é aquilo que você quer. Poxa, eu tenho mais de 30 anos numa só profissão. Eu me determinei naquilo que para mim foi um propósito, ser um profissional. Segundo, e último, né? Você precisa de persistência. Persistência, ela é, vamos dizer assim, a coroa. E a coroa está na cabeça do rei, correto? Persistência seria como você fazer o bolo, mas a persistência seria você enfeitar o bolo, né? Colocar o chantilly no bolo. Se você não tem persistência, meu amigo, você não consegue nada na sua vida. Então vamos ver aqui o primeiro segredo que ele deixa aqui nesse versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, a parte A. Ele fala assim, ó, deixando o passado para trás. Deixa eu te falar uma coisa, se os ressentimentos, se o passado, ele machuca o seu coração, ele magoa o seu coração, ele traz tristeza, dor e decepção, você precisa abandonar o passado. Precisa. Ah, pastor, mas no passado também eu ganhei muito dinheiro. No passado também eu tive uma família. No passado também eu conquistei. Ora, independente dos fracassos ou das conquistas no passado, Paulo, ele fala que ele esquece o passado. Por quê? Se o passado não pode te dar alguma coisa agora, você precisa resignar ele com a palavra de Deus. Por quê? Ele não vai definir o seu futuro. O que vai definir o seu futuro é você se propor a fazer o que Deus tem para você hoje. E eu te pergunto, o que você faz hoje? É uma pergunta. Na sua casa, aqui na empresa, onde você, qual o propósito que você tem hoje? De crescimento espiritual, familiar, financeiro, relacional. Você responde. Mas existe algo que nós precisamos fazer para conquistarmos. Então, deixando o passado para trás. Isso é muito importante. Não é totalmente esquecer o passado. Você pode até lembrar, mas ele não pode te parar. Ele não pode ser uma âncora na sua vida. Ele não pode te prender. Ele precisa ser, na verdade, o passado, uma flecha na sua mão, para te lançar lá na frente, e você sair de uma situação de crise, como eu vi ontem o testemunho de um pastor, muito conhecido, que ele era um cortador de cana, e se tornou um deputado federal, e um dos pastores
conhecido no Brasil e fora do Brasil, fazendo conferências internacionais. Queridos, quem faz isso? É nossa decisão no propósito. E aí, Paulo fala assim, esqueça as coisas que para trás estão ficando. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que faço uma coisa nova. Amém? Amém. Você toma posse? Sim. Gente, Deus está fazendo coisa nova. Se você está aqui hoje, marca o seu tempo. Como o povo diz aí, faça o seu nome. Porque Deus está estabelecendo projetos maravilhosos para mim e para você. Saiba que se você se profissionalizar hoje, você vai ganhar muito dinheiro. Nós precisamos ganhar dinheiro, mas precisamos ser bons profissionais. Precisamos ser pessoas capazes de realizar as coisas. Sabe? As pessoas não querem se profissionalizar. Toda a área está faltando profissional. Sendo que nós temos aí centenas e milhares de pessoas que estão ociosas. Então, nós precisamos, sabe o quê? Realmente esquecer e prosseguir trabalhando, conquistando, fazendo. Outra coisa que ele fala aqui, avançando com propósito. Filipenses 3,13, avançando para as que estão diante de mim, reflete a necessidade de ter visão e direção clara. Ou seja, você já viu pessoas que não sabem o que fazer na vida? Tem pessoas que é assim, está fazendo algo, mas não sabe se é aquilo que realmente ela quer. Você precisa saber aquilo que você quer fazer. Paulo está falando aqui de algo que estava proposto para ele fazer. Paulo, ele era para ser um dos homens importantes lá em Jerusalém, fazer parte do Sinédrio. Paulo era um homem muito dotado, muito inteligente, estudado. Paulo tinha a faculdade mais cara da sua época, porque estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos doutores da lei mais influente da sua época. Ou seja, ele teve os melhores tutores no ensino. Ele tinha uma cadeira no Supremo Sinédrio, lá da Judéia, lá de Jerusalém. Mas aí, sabe o que aconteceu? Não era isso que estava na frente dele, que era para ele fazer. Ele diz que ele tinha algo na sua vida. E sabe qual que era o que ele tinha que fazer? Era através de uma visão que ele teve da parte de Deus e uma direção do Espírito Santo na vida dele, de fazer o nome de Cristo anunciado em todo o território que ele conhecia naquela época. Fazer com que a história dele se propagasse até hoje em todo o mundo, trazendo o evangelho da graça, do amor de Deus. Isso estava proposto para ele, e ele não fugiu do seu propósito, daquilo que estava para ele fazer. Sabe qual que é o nosso problema? Ah não, eu não gosto de fazer isso. Ah não, eu não nasci para isso. Ah, eu não sirvo para isso. Isso não faz o meu perfil. E aí, você perde a oportunidade de crescer na sua vida. É verdade. Você fica procurando uma profissão e vai passar 10, 15, 20 anos estudando e procurando uma profissão e procurando algo para você fazer e não vai conseguir. Aí você vai cair lá na música de Milionário José Rico. Ele pegou uma longa estrada, né? Andou tentando alcançar o pico, topo da sua vida. Chegou um momento em que ele se cansou, se fadigou, as vistas escureceram e o tempo da sua partida chegou. Sabe o que acontece com a gente? A gente não percebe o tempo de Deus e o que Deus colocou na minha e na sua vida. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Verdade. Valorize o que você tem na sua mão, a sua profissão. Não abra mão. O que você vai fazer? Você vai alargar, vai fazer algo extraordinário naquilo que você faz. O que ninguém fez, você faz. Procure ideias. Seja uma pessoa que projeta.
Paulo, ele desenvolveu o que estava para ele fazer, não ficou procurando as coisas, não. Ele desenvolveu o que estava para ele fazer. E ele alcançou simplesmente todo o território que ele conhecia. Ele escreveu simplesmente 13 cartas, 13 epístolas. Ele se aprofundou no conhecimento de Deus, a ponto de Pedro falar assim: você já viu lá as profundidades do conhecimento de Paulo? Olha só, queridos, então, desenvolva aquilo que Deus te chamou para fazer com excelência. E sabe o que você tem que fazer agora? Aquele negócio que eu falei aqui, persistência, correndo para o alvo, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pois bem, Paulo tinha um alvo. Qual que era o maior alvo dele? Era apresentar-se diante de Deus e contar as almas que ele tinha ganhado. O prêmio era Cristo. Ora, nós falamos na questão secular, corporativa e humana. Nós queremos crescer, correto? Mas deixa eu te falar um segredo. Se Cristo não for o alvo em todo o seu propósito, tudo que você fizer vai ser em vão, não vai valer nada. Então qual que é o nosso primeiro alvo? Para que nós devemos correr e colocar como objetivo na nossa vida? O Senhor Deus. Na nossa profissão, no nosso casamento, na nossa vida diária, Deus tem que estar presente em tudo. Estou lá trabalhando, estou lá limpando o chão, estou lá ministrando um discurso, estou lá cuidando do meu trabalho, estou lá fazendo petições, sou um advogado, sou um juiz, sou um desembargador, sou um grande empresário, estou lá fazendo tudo que Deus propôs para mim fazer. Mas quem é o meu alvo? Diga assim: Cristo. Ele é o nosso alvo. Sem Ele você não consegue, sabe por quê? Porque toda a riqueza, tudo aquilo que nós temos fora de Deus, se torna como materiais sem valor, se torna como cinza, porque são queimadas pelo fogo de Deus, pela justiça de Deus. Então tudo que você faz tem que ser pedras preciosas, tem que ser ouro, tem que ser prata, não pode ser madeira, não pode ser feno, não pode ser palha, porque senão você vive uma vida sem propósito. É aquele rico que é procurado pela polícia, é aquela pessoa que aparece ser uma pessoa de bem, mas a sua vida é cheia de coisas escondidas, que um dia vai virar clara e será uma vergonha para a sua família. Vocês já viram isso nas mídias, na televisão, nos jornais? Sabe por quê? Porque o propósito da pessoa foi só no campo humano. Paulo aqui, o maior propósito dele, fazendo tudo aqui na terra, o alvo dele era apresentar-se diante de Deus, era estar diante de Deus. Queridos, isso é tremendo. Paulo compara a vida cristã a uma corrida em direção ao prêmio celestial. Olha o que diz Mateus aqui, 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, vai acontecer o quê? Serão acrescentadas. Querido, esse tempo aqui é um tempo muito precioso. Esse tempo aqui é muito tremendo e poderoso. Porque tem gente que está trabalhando desde as 5 horas da manhã, porque acha que se ela não gastar todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua sabedoria na sua profissão ali, ela não vai chegar no final do mês cumprindo a meta, cumprindo aquele compromisso, conquistando. Mas quando você coloca o culto, a adoração, a busca de Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele vai acrescentar os clientes, Ele vai acrescentar a sabedoria, Ele vai desenrolar os planos, Ele vai colocar o processo lá na frente, Ele vai fazer por nós. Esse é o entendimento que a maioria das pessoas não tem, que as empresas não têm. E por isso trabalham dia e noite, se fadigam, cansam e não conseguem alcançar o propósito. Porque não adianta nós falarmos aqui palavra encorajadora, palavra emocional, fazemos dinâmica e fazemos várias coisas aqui para motivar você, se você não entender que se Ele
o autor da nossa fé, o Todo-Poderoso, pode estabelecer para nós o que nós precisamos. A Bíblia diz que Ele abre caminhos onde não existe caminho. Ele quebra os ferrolhos e abre as portas de ferro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é chamado Deus, Senhor dos Exércitos. Então, querido, sai com essa mentalidade hoje. Pare de ficar preso ao seu passado, a coisas ruins que aconteceram. Comece a cativar coisas boas no seu coração, na sua alma. Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo, é muito sério. Não interessa. Comigo também aconteceu e acontece coisas seríssimas, que eu não poderia nem estar aqui falando, se eu fosse ficar preso ao meu passado. Mas olha, não é o Senhor, não é você que se capacita, não é você que consegue, é Deus que capacita você, é Deus que instrui o seu coração, que aconselha você, é Deus que te levanta, que te coloca de pé e te faz um abençoador na sua geração. Então, queridos, olha aqui como é tremendo o apóstolo Paulo. Somente nesse versículo ele fala: olha, eu deixo o passado para trás. Depois ele fala assim: eu avanço com propósito, eu tomei decisão naquilo que eu quero fazer. E terceiro, eu corro para o alvo. Qual é o meu maior e melhor alvo? O Senhor Jesus, o amado da minha alma. Ele é tudo para mim. Porque, querido, quantas pessoas têm tanto bem, tanto dinheiro, mas são pobres miseráveis, porque não tem a maior riqueza, não tem o maior tesouro, que é Cristo vivendo na sua vida, sendo o seu Senhor, sendo o seu direcionador. E aí eu concluí dizendo para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como que eu faço isso, pastor? Simplifico para a gente fechar aqui a nossa palavra nesta manhã. Você tem um carro, e aí você entrega esse carro para alguém, ou não entrega. Por exemplo, o carro é a nossa vida. Aí você convida uma pessoa para entrar no seu carro, e você diz para ela: olha, eu quero que você me dê a direção. E você põe essa pessoa como passageiro do seu lado. E essa pessoa vai contigo. E ela vai dizer assim: ó, vira aqui, vai em frente e faça isso e faça aquilo. Correto? Isso é uma pessoa que tem o Senhor Jesus na sua vida como seu Salvador. Digamos que esse passageiro é o Senhor, a vida é o carro e você é o motorista da sua vida. Você até convidou esse passageiro para estar com você na sua vida, o Senhor Jesus. E Ele te dá as direções. Mas deixa eu te falar algo. Quem é que realmente vai dirigir o carro? Não é você? Se Ele falar para você ir para o lugar, você vai se você quiser. Você pode tomar uma direção diferente. Você pode, ao invés de ir para a direita, ir para a esquerda e vice-versa. Tem muita gente que entregou todos esses propósitos aqui para Deus, mas não deixa Ele dirigir a sua vida. Entende o que eu quero dizer? Não adianta a gente ficar aqui segundas e segundas-feiras sem entregar totalmente a nossa vida a Ele, os nossos sonhos, os nossos propósitos, tudo que temos e somos na mão dEle. Não adianta. Aí você fala assim: não, agora sim eu vou entregar minha vida a Ele. O passageiro, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele sai do banco do passageiro e pega a direção da nossa vida, do carro. Aí, queridos, é Ele que vai aonde Ele quiser, vira para onde Ele quer, segue para onde Ele quer, dá ré, faz o que Ele quiser, porque Ele é o quê? O dono da nossa vida. Sabe o que acontece? Tem muita gente que aceitou Ele como Salvador, mas não aceitou Ele como Senhor. Aceitar Ele como Senhor é deixar Ele ficar no nosso lugar, no banco da nossa vida. Aceitar Ele como Salvador é um passaporte para o céu. Aceitar Ele como Senhor é aceitar a santificação da nossa vida. Por isso que muita gente não vai entrar no céu, porque aceitará Cristo só como Senhor, como Salvador e não como Senhor. Essa manhã
É hora de nós colocarmos os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos propósitos, os nossos anseios, também as nossas dores, os nossos medos aos pés da cruz. E falar: Senhor, dirige o meu carro, ou seja, dirige a minha vida, porque eu já não consigo mais. Eu já não sei o que eu faço com o meu filho, eu já não sei o que eu faço com a minha filha, eu não sei o que eu faço com o meu esposo, eu não sei o que eu faço com a minha casa, com a minha família, com o meu dinheiro, com as minhas finanças, com as dívidas, eu não sei. Hoje, nessa manhã, Ele te convida a tomar o seu lugar e você ficar no banco do passageiro e deixar Ele dirigir a sua vida. É assim que funciona a vida cristã. Não é diferente. Seguir a Jesus é isso. É renúncia. Colocar tudo que nós sabemos aos pés da cruz. Que Deus abençoe ainda mais, fazendo você uma pessoa muito próspera, mais do que você já é nesses dias. Amém? Que você conheça os segredos do sucesso que está na palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.